E aí galera do canal Mano Joe, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem, porque hoje tem Black Clover 268 e finalmente nós sabemos o nome do demônio do Asta, e não só isso, como o nome da mãe do Asta e também tudo o que aconteceu. Ainda faltam algumas coisas pra se explicar, mas, cara, esse capítulo foi de longe, o melhor de todos. Cada capítulo é um melhor que o outro. Black Clover tá num ritmo acelerado. Chega de enrolação, bora conferir esse vídeo. Vai tocar a vinheta e aí eu começo a falar. Welcome everybody to the canal do Mano Joe. Canal do Mano Joe, canal do Mano Joe, canal. Pra quem não sabe onde ler o capítulo, vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Mas está em inglês, tá? Normalmente o pessoal que traduz, eles traduzem desse inglês que vem, ou do coreano, então... Tecnicamente vai dar na mesma, vão ter que esperar a tradução original pra ver se tem algum erro ou alguma coisa, mas eu tô sempre lendo a versão original depois no domingo, pra se tiver algum erro eu comento aí com vocês ou no próximo vídeo. Então, começamos ali o capítulo, o Asta ali, no pensamento ali, falando, não é exatamente porque você é um demônio que você é um cara mau, lembrando das palavras Lichita. Não sei se vai ser assim o nome no original, mas Lichita é o jeito que tá escrito o nome da mãe do Asta mesmo. E aí nós começamos a contar a história do Rybe, ou Rib, ou não sei também como vai ser o nome dele, mas por enquanto é esse o nome. E olha só que engraçado, os demônios eles nascem no outro mundo. Tipo, eles têm meio que um nascimento realmente lá. Não acho que é assim como os humanos, tipo, tem uma mãe, tem um pai, papai, nasce coisa. Eu acho que eles só nascem, tipo, nascem. Lá da terra nasce um bagulho. Isso não explica e também nem tem necessidade. E bom, desde o seu nascimento, quando eles nascem, tudo é dividido lá no Reino dos Demônios por ranks. Então o rank do mais forte até o mais fraco. E o que acontece? Os caras que são mais fortes, eles mandam nos mais fracos, que mandam nos mais fracos que eles. Ou seja, é um bullying eterno que tem ali, cada um enchendo um saco do outro, atrapalhando um, tipo, batendo mesmo, socando, negócio de injustiça mesmo. Tipo, o grandão vai lá, chega lá no pequenininho, você faz fraco, então você vai tomar porrada. E é assim que eles se divertem. Só que acontece, o Rib, né, que é o demônio do Asta, ele nasceu sem nenhuma mana. Então ele era o mais fraco de todos, e ele sangrava todo dia, todo mundo ia lá e metia a porreta nele e se divertia com ele. E a gente vê que ele nasce pequenininho mesmo, como se fosse uma criança mesmo. E é dito que lá a forma de prazer que eles gostam mais é de aterrorizar o mundo dos humanos, é a coisa mais legal que eles têm pra fazer, por isso que todos eles querem ir pro mundo dos humanos. E bom, em algum momento um dos demônios de level alto lá, de rank alto, não é mencionado se é o mais pica de todos, mas provavelmente é, porque a gente vai ver ao decorrer do capítulo. Ele vai lá e brincando lá junto com... Brincando, né? Brincando na maldade, né? Brincando com o Rib, vai lá, ataca ele na porta, no portal ali dos demônios, pra ver se acontece alguma coisa, o que acontece com ele, né? E ele pensou até que ele ia morrer. Só que como ele não tinha mana, o que acontece? Ele meio que é transportado pro mundo humano. E detalhe, eles não podem ir pro mundo humano e conviver no mundo humano sem um contrato com um humano. Ou seja, essa é a única forma deles poderem aparecer no mundo humano. Então é meio que um milagre o que acontece, mas tudo porque ele não tem mana. Foi pelo que deu a entender na tradução, foi que... Eita! Pelo que deu a entender na tradução, é porque ele não tem mana nenhuma e por isso que ele conseguiu passar, não tem excesso de magia, então ele consegue meio que quebrar esse negócio e passar ali pelo portão. Bom, e ele não tinha nenhum desejo mal contra os humanos, ele se achava um inútil, ele não tinha mana nem nada, só que acontece, por ser um demônio, o pessoal desprezava ele, perseguia ele, batia nele, ele achou até que ia morrer. Os magos, Clover, partiram pra cima dele, mas ele não tinha o que fazer, ele não é demônio, então tipo, como é um tabu, o pessoal vai lá e ó, vamos meter a porrada no bichinho mesmo. E quando ele achou que ele ia morrer, um belo de um dia ele acorda, né, ele acorda ali e ele tá na casa de uma mulher. Essa mulher se chama Lichita, é a mãe do Asta. E a gente fica sabendo o tipo de magia que ela tem um tipo de magia, ela pode estocar as coisas dentro de um potinho ali que ela tem. E como que ela carregou ele? Ela pegou, armazenou ele dentro do potinho e trouxe ele pra dentro de casa. E é da mesma forma que ela fez com uns galhos ali que ela estava coletando. Mas se engana quem pensa que a Lichita só tem isso. Simplesmente porque ela tem um outro poder. Mas bom, vamos lá continuando ao decorrer do que está no capítulo. Ela encontrou um outro dia um grimório de 5 folhas e depois disso ela acabou encontrando o demônio. E isso significa o quê?
Galera, não está dentro do Asta. Nunca esteve. Ele sempre esteve dentro do Grimório. O Ginkgo estava certo. E eu também, porque eu concordava com ele. Mas se engana quem pensa que ele pegou de alguma forma esse Grimório. Não. Ela apenas encontrou esse Grimório, a Líchita. Acho que a Nero não deve ter reparado, mas pegou esse Grimório. Se a gente perceber, o Grimório ele tá meio branco até no meio, assim. Ele não tá totalmente negro. Só que isso a gente vai ver mais pra frente. E beleza, ela tá explicando lá que ela achou e que realmente talvez o negócio de ter um demônio dentro da quinta folha é verdade mesmo, porque ela acabou encontrando um. Ele acha que ela tá tirando com ele, ela fala assim, não, até parece que eu ia tirar com uma criança igual você e tudo mais, né? E aí vai uma cobrinha, vai chegando ali perto dela, até um momento eu pensei, putz, a cobrinha deve picar ela e aí ela deve, sei lá, ela deve morrer por causa disso. Mas não! Na verdade a cobrinha começa a pegar meio que fogo ali, sei lá, né? Parece que é pegar fogo, mas não, é que tipo, ela tá sugando a energia vital dessa pessoa. O corpo dela, não é explicado por que, suga a energia de outros seres vitais. E por que acontece? Talvez por ele ser um... Isso não aconteceu com o Uribe. Por ele não ter mana, ou por ele ser um demônio, então ela não sabe, mas por isso não aconteceu isso. O que aconteceu? Ela pode conviver com ele. Por que isso? Porque ela mora sozinha longe da vila, ela não pode ir lá junto com o pessoal, porque por causa do corpo dela, isso daí acontece. E nisso ela fica super feliz, ela pergunta se ele pode ser o filho dela, se ele pode morar junto com ela. E isso deixa o cara muito feliz. Mano, essa mãe do Asta é muito da hora, cara. E ela cuida, pesca com ele, brinca com ele, ensina as coisas pra ele, dá de comer pra ele. Então eles convivem ali, ela convive como se ela era o filho que, vamos falar assim, ela não teve. Entre aspas, por quê? Porque a gente vai ver mais pra frente. E aí ela fala aquela frase, né, que não é porque ele é um demônio, que ele é um cara do mal e ele é um cara bonzinho e tal. E principalmente porque ele salvou ela de ficar vivendo sozinha o resto da vida dela. E cara, que cena, me emocionou, ficou muito bonito, cara. Ela cuidando do Ribe esse tempo todo e falando isso pra ele, porque ela não queria ficar sozinha, ela queria ter alguém. Agora, quem é o pai do Asta nesse caso, né? Será que ele abandonou ela? Ou será que ela, por ter o filho por ter o Asta, o cara morreu porque foi roubado a energia vital? Eu acho que não vai ser relevante, acho que não vai querer contar quem é o pai. Acho que tudo que a gente vai ter mesmo vai ser desse flashback. E bom, é nesse momento que o Lucifero pega ali, alguma conexão ele teve ali junto com o Uribe e ele aparece em cima do Uribe ali, né, meio que na metade do corpo dele, e já se suspeitando, porque tipo, aí ele já quebra aquele negócio que a gente acha assim, por que será, tal, que eles não conseguem ir pro mundo humano? Simplesmente porque eles não têm um contrato com ninguém. Então eles têm que ter algum outro tipo de passagem, que é o que eles estão tentando fazer agora, pra realmente ir pro mundo humano. Só que acontece, um caso especial é o do Uribe, como ele conseguiu partir ali pro mundo humano. É a partir daí que o Lucifero fala ali, né, que tipo, agora é um caso especial, então eu vou tomar o seu corpo. Quando ele vai tentar tomar o corpo do Uribe, a Líchita, ela impede, ela vai lá, bota as mãos nele, fala pra ele voltar de onde ele veio, e aí ele estranha, né, porque ela tá conseguindo absorver a mana dele, e mesmo que ele não tenha o poder dele total ali, porque ele tá só meio que de passagem, ele ainda é muito forte, então ele vai absorvendo ela ali e depois mete, ó, a porradona na barriga dela ali, abre um oco, e aí a gente vê ela entregando o Asta e falando, eu não vou deixar você ir dessa vez, né? Ela não fala você, mas ela fala, não vou deixar ir dessa vez, não vou deixar que isso aconteça dessa vez. Porque ela teve que deixar o Asta por causa desse negócio de roubar a energia vital e tal. O que eu penso tem duas possibilidades. O Asta, por exemplo, ele não tem mana, porque a mãe dele sugou toda a mana dele, por causa do corpo dela. E por isso que ele não tem mana. A segunda coisa é que ela não sabia disso e apenas deixou o Asta pra ser cuidado lá na igreja, porque ela achou que isso poderia acontecer, roubar a energia vital dele e o Asta morrer. Porque ela diz que suga tanto a energia vital quanto a mana. Então, talvez, mesmo que não sugasse a mana e o Asta não tivesse mana nenhuma, sugaria a energia vital do bebê e ele morreria. E por isso que ela não pôde viver com o Asta. Então ela vai lá, deixa o Asta na igreja e tal. Muito bonita essa cena. E aí quando ela leva o socão ali do Lucifero, né? E aí ele fala que vai voltar depois, que vai tomar essa criança de novo. Então eu acho que ele tem um objetivo ali de pegar o próprio Asta. Assim que o próprio Lucifero se encontrar com o Asta de verdade, tipo, ter um encontro mais formal, assim, perceber quem que é ele mesmo,
ele vai se lembrar dessa criança e vai falar, ah, você era daquela época, então acho que vai ter esse encontro de novo. E aí o que acontece? Ela pede desculpa pro Uribe, pede desculpa porque ela era uma idiota, a única coisa que ela tinha que fazer pra proteger ele era desse jeito, então o que ela faz? Ela pega, suga o Uribe pra dentro do Grimório de 5 folhas, coloca ele lá dentro e quando ele sair de lá ele vai aparecer, ele vai ser muito mais forte. É assim que ele está dentro do Grimório e não dentro do Asta, gente. Pede pra ele viver, meu filho querido. E, mano, ele chorando, chama ela de mãe. E realmente, é a conexão dele com Asta. São os, vamos falar assim, os 2 filhos que a Litita teve. E por isso que o Uribe quer se vingar de todos eles. E ele fala isso, né? Que mesmo que ele tenha que roubar o corpo do Asta pra se vingar, é o objetivo dele, é essa vingança contra os outros, né, o Lucifer, o Megícula, todos os outros que tem lá, porque são tudo ruim. Termina o capítulo aí, a gente tem as explicações ali. Essa explicação sobre o pai, eu fiquei interessado, mas eu acho que o autor não vai querer trabalhar. A Litita, cara, encantou, personagem demais. Não é à toa que ela é mãe do Asta. O Asta é um dos personagens protagonistas que todo mundo fala que é irritante, que é chato pra caramba, mas eu acho muito da hora. Eu gosto muito do personagem do Asta. A Litita, ela tem a mesma vibe, a mesma coisa, e foi muito legal de ver esse passado dela junto com ele. Foi legal de ver que ele é, na verdade, não é um amigo, não é o pai, não é nada. E na verdade ele é o quê? Ele é o filho dela, ela criou ele como filho. A única coisa que eu fico na dúvida é por que ela deixou o Asta, se ela deixou realmente porque ela sugaria a energia vital por causa do corpo dela e por que o corpo dela era assim, se é que vai explicar. Porque o Asta não tem problema nenhum com negócio de mana e tal, e energia, até a própria energia vital e tal, né? Que a mana faz meio que parte disso. E o Henry tem mais ou menos o mesmo problema. Já que o Henry tem o mesmo problema, mais ou menos, eu acho que não teria problema ela viver com Asta. Mas eu acho que como ela não sabia, ela não quis arriscar ter o seu próprio filho, né, morrendo pelas mãos dela. Então por isso que ela deixou ele ainda na igrejinha. E é isso, galera, o capítulo de Black Clover foi isso. As explicações sobre o demônio está no Grimório, está no Asta, está onde e tal. Tá comprovado, gente. Tá comprovado nesse capítulo, bem explicadinho. Ficou comprovado que também o Grimório, ele foi meio que largado assim que o Lich morre, né? Foi deixado, como se não tivesse nenhum possuidor dele e tal. E o Uribe, ele que deve ter escolhido o Asta ali ao aparecer com ele com o Grimório. E agora eu fiquei até com uma dúvida, como que ela estava sugando a mana do próprio Lucifero? Talvez o Uribe tenha um pouco do poder do Lucifero por causa disso, por estar dentro ali do negócio e tal, e ela ter embutido no bagulhinho, depois jogado ele lá dentro. É possível, não é possível, não sei, comenta aí embaixo, beleza? Esse foi o capítulo do Black Clover, muito obrigado por vocês me acompanharem até aqui. Eu sei que não tem muita gente que vê meus vídeos, porém, eu agradeço a todo mundo de coração que assiste, vê até o final aí o vídeo, tá? Que estão curtindo o Black Clover comigo, estão podendo comentar aí o que vocês estão achando. Eu gosto de ter essa interação com vocês, beleza? Mano Joe tá vazando. Muito obrigado, galera, mais uma vez e fui!